Quem está na classe, venha rapidamente aqui para frente. Coisas grandes vão acontecer. Como você sabe a vontade de Deus para a tua vida? Eu gosto muito dessa aula. Depois você pode pegar naquele livrinho da Maturidade Cristã, aula número 3, está no site da igreja. Ali, estudos bíblicos, tá? Mídias, estudo bíblico, você pode pegar lá, tá bom? Então, vamos lá. Como é que você sabe a vontade de Deus para a tua vida? Alguém sabe como que sabe a vontade de Deus? Como é que você descobre a vontade de Deus para a tua vida? Vocês estão com frio? Eu estou. E aí, o que a gente faz? Eu vou desligar porque eu estou com frio. Vamos lá. Gente, vamos pensar. Como é que você sabe a vontade de Deus para a tua vida? Como é que você sabe que Deus quer que você faz isso? Eu olho para a Marli. Se ela fizer assim... Às vezes eu olho para os meus filhos. Quando os meus filhos fazem assim, ó, eu já sei que não é. Quando eu olho para o povo da igreja, e o povo faz assim para mim, aí eu falo, essa é a vontade de Deus. Porque quando o povo faz assim, é porque é para fazer. Tem um povo que sempre vai ser do contra, não vai? Quem conseguiu imaginar que a quadra ia ficar do jeito que está ficando? Vocês entendiam o que eu falava? Ninguém entendia, gente. O que eu tive que explicar? E agora que está quase ficando pronto, eu quase apanho, porque ficou pequeno ali a entrada. É que vai fechar. Como é que você sabe que isso é da vontade de Deus? Quem aqui é casado? Levanta a mão aqui, casado, certinho, isso. Vamos lá. Como é que você sabia que essa senhora que está do teu lado aí era a tua esposa, que era a mulher que Deus falou que você ia casar? Foi vontade dela, mas como é que você sabe? Por tudo que passamos juntos. Mas antes você tinha certeza? Não. Não, mesmo assim você casou? Foi. E você acreditou que era a vontade de Deus? Acreditei, Deus abençoou e está abençoando sempre. Foi assim? Foi. Mas você não sabia? Não. Você foi. Fui. Não é? E esse senhor aqui, o que você acha dele? Você sabia que era esse homem que Deus tinha separado para você? Não. Não. De todas as opções. Não era ele, sim. Eu sabia. Foi por falta de opção. Não. Deus falou. Era esse. Deus falou mesmo? Certeza? Deus falou com você, Fernanda, que era o Tiago? Na verdade, no processo de namoro e noivado, tudo dava tão certo, era próspero, as coisas prosperavam e a gente tinha paz. Aí depois que casou, você falou, não, eu acho que eu errei. Não, eu casaria de novo. Foi? Sim, mesmo. Você acha, você tem certeza? Você sabia que era esse o homem que Deus queria ser? Já pensou demais. Pensou demais. Tem uma coisa que a Marli tinha certeza que era eu. Ele olhou para mim e falou, esse é o homem que Deus separou para mim. Brincadeira, de tudo que tinha aparecido na igreja, eu era a última opção. E eu não se encaixava em nada dos perfis que ela procurava. E outra, quando ela me conheceu, eu não era nem crente. Sabiam disso? Não. Olha aí, ó. Que loucura que você fez, não foi? Doidura. Olha só. Foi assim. Como é que a gente sabe a vontade de Deus? A gente vai trazer alguns indicadores, algumas percepções. Mas assim, certeza, a gente só sabe que aquilo é de Deus com o passar do tempo.
Inicialmente é difícil. Inicialmente é difícil. A gente tem uma série de questionamentos e de perguntas. Então, a primeira coisa que eu preciso saber se isso ou não é da vontade de Deus é se eu sou de Deus. Se eu não sou de Deus, como é que eu vou saber se é ou não da vontade de Deus? Uma história clássica aqui que a gente tem são esses dois. Eles casaram e se separaram, não foi? Não, não chegou a separar, mas quase. E vocês estavam à beira da separação. Sim. Quando vocês conheceram a Deus, conheceram a Cristo, o que vocês olharam para o outro e falaram? Vamos casar de novo. Eles iam se separar, porque eles não tinham essa absoluta certeza de que era o Glauco que Deus tinha separado para agir e agir para o Glauco. Eles já tinham 2 filhos. E quando eles conheceram a Deus, e Deus transformou a vida deles, eles olharam para a vida um do outro e disseram, nós somos um do outro. Então, muitas vezes, a gente está querendo que os nossos filhos façam aquilo que Deus gostaria que fizessem, ou que nós achamos que Deus gostaria que eles fizessem, mas eles não têm condições de entender isso. E por que eles não têm condições de entender aquilo que Deus quer para a vida deles? Porque eles não são de Deus. Então, onde que a gente erra com os nossos filhos? Qual o primeiro princípio que a gente erra com o esposo, com o filho, com todo mundo? A gente quer que pessoas façam aquilo que Deus quer que elas façam, mas elas não são de Deus. Elas não entendem isso. Então, antes de eu falar para ela o que Deus quer que ela faça, eu preciso apresentar para elas quem? Deus. Então, muitas vezes a gente fica falando para os filhos o que eles têm que fazer, mas a gente não evangeliza os nossos filhos. A gente não evangeliza o esposo. A gente não evangeliza a esposa. O primeiro passo para a gente conhecer a vontade de Deus é ter certeza de que quem está convivendo com a gente nasceu de novo. Conhece a Jesus. Tem certeza da salvação. Um outro clássico que a gente tem aqui é a Thaís e o Tiago. Tiago viveu na igreja, cresceu dentro da igreja, foi criado dentro da igreja. Thaís casou com ele porque achava que ele era da igreja. Quantos anos você tem, Tiago? 45? Nossa, achei que você tinha mais. Na boa, 45 anos. Quantos anos você está dentro da igreja? 1 ano e meio. Você não foi criado na igreja? A vida inteira. A vida inteira você frequentou a igreja. Você sabia o que Deus queria para você, Tiago? Deus queria aquela vida que você tinha? Não. Então você sabia o que Deus queria. Deus queria que você saísse daquela vida que você tinha. E por que você não conseguia sair daquela vida? Acho que teimosia, né? E causando todo sofrimento para Thaís, para os filhos, e aí se enganando todo mundo, dizendo que ele era da igreja, mas ele era um frequentador da igreja. Não adianta você falar para o teu filho, filho, você tem que respeitar a namorada, filha, você tem que respeitar, você tem que... se ele não é convertido. O que a gente fez com os nossos filhos foi plano da salvação com eles. Nós fizemos o plano da salvação com a Sofia, nós fizemos o plano da salvação com o Thales. E muitas vezes a gente olhava um para o outro e dizia, o coração dele, a gente precisa chegar no coração dele. Quando o Thales tinha 14 anos, ele começou a dar muito problema, crise muito grande de comportamento, de rebeldia. E a gente estava saindo faísca, eu e ele.
deixava ele no inglês, ele esperava eu ir embora e depois ia para o basquete. O Thales é muito bonito, né? Não, o bicho tirou toda a beleza do pai, tirou tudo. Ele tinha muita dificuldade, muito problema com namoro, as meninas queriam atrás dele, ele não. Ele falava, pai, como é que eu vou namorar? Eu quero jogar bola. Essa menina quer que eu fique ali grudada. Não quero ficar isso, não. E aí tinha aquele peso de filho de pastor. Uma vez quebraram a tabela da quadra aqui e falaram, teu filho quebrou a tabela. Eu falei, quebrou como? Ele subiu, pendurou? Não, ele jogou a bola e a tabela caiu. Então ele quebrou? Não quebrou, querida. Poderia ter caído com qualquer um. Faz assim com meu filho, não. Faz isso com ele, não. E alguns comportamentos inadequados dele eu não sabia falar. E quando entrava em casa era uma guerra e a Marli já falava, para. E um dia ele chegou muito revoltado com o problema que ele teve, chegou batendo porta, não queria falar com ninguém. E foi para o quarto dele e bateu a porta. Eu levantei e fui no quarto dele, e a Marli já, meu Deus do céu. E quando eu entrei, olhei para ele e falei, filho, vamos orar? Você pode orar comigo? E aquele dia foi o grande divisor de águas em casa, que eu consegui chegar no coração dele. E hoje, a gente tem uma forma de se falar. Eu digo para ele, deixa eu falar, preciso de 5 minutos. Só preciso de 5 minutos. Deixa eu falar com você. Você não vai falar, você vai ficar quieto. Mas eu preciso de 5 minutos. Mas enquanto eu não cheguei no coração dele, de joelho, eu não cheguei no coração dele. Talvez você queira que teu marido tenha um comportamento de um marido cristão, mas ele não é cristão. E você fica forçando, e você vai criar um problema terrível, porque ele não consegue fazer isso. Talvez ele frequente a igreja com você, mas ele ainda não é um cristão. Vou voltar de novo na Fernanda e no Tiago. Tiago, hoje você é de Jesus? Você entendeu o Evangelho agora? Quando a gente conheceu, eles tinham alguns conflitos. Mas hoje é muito bonito ver os dois aqui. Porque aquilo que a Fernanda sonhava do Tiago, Tiago não tinha condições de fazer, porque ele não tinha Cristo na vida dele. Ele frequentava a igreja. Vocês estão me entendendo? Faz sentido para vocês? Alguém tem uma pergunta sobre isso? Que enquanto Cristo não entra, quando Cristo não entra na vida, a pessoa não ouve Cristo. Às vezes você está exigindo um comportamento do teu patrão, você está exigindo um comportamento do teu pai, você está exigindo um comportamento de pessoas que elas são impossíveis fazer isso, porque essas coisas só consegue fazer quem é espiritual. Vocês acham que é fácil ficar aqui perto de vocês? Não é não. Só sendo muito crente para ficar com vocês aqui. Vocês não têm noção como que é difícil ficar aqui. Para a gente poder andar junto. Só sendo de Jesus. E quando eu olho para a Marli, eu falo, essa mulher é crente mesmo. Porque para viver comigo, tem que ser muito crente. Tem que ser crente, gente. Não adianta. Essa menina sofria demais com esse cara. Não que ele fosse mau. Mas a vida desse homem era trabalho, 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 trabalho. Noite e dia, trabalho.
E ela frequentava a igreja e todo culto essa mulher chorava. Eu falei, nossa, essa menina deve estar sofrendo barbaridade. Pô, não tem uma vez que essa mulher não chora. E um dia eu perguntei para ela, cadê teu marido? Ela falou, está trabalhando. E um dia ela me ligou, falou, estou indo embora, vou morar com o meu pai, porque ele vive a noite inteira no trabalho, e já começou até a pensar coisas ruins dele. E aí eu falei, eu quero conhecer ele. E nós fomos lá no restaurante dele. Chegou lá, ele perguntou, o senhor quer beber alguma coisa? Eu falei, beber a água. Depois ele cobrou. Até a água ele cobrou. Sentou lá com a gente, conversou, e eu creio que aquele dia Deus mudou a vida dele. E quando Deus mudou a vida desse rapaz, os dois começaram a levar vários casais para o encontro de casais. Eles começaram a falar de Jesus para todo mundo. E aquilo que era um Deus para ele, que estava matando a vida dele, ele vendeu. Ele foi ser vendedor. E hoje é um grande empresário na área de comunicação. E é uma das pessoas que mais abençoa a nossa igreja, nessa questão de arte, essa questão de material visual que a igreja tem aqui no acampamento. Mas não adianta. Enquanto não nasce de novo, não tem jeito. Não tem jeito. Então, primeira coisa, eu tenho que nascer de novo. Segunda coisa, percepção. Olha só. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Talvez a tua esposa, sabe aquele lanche que sobrou, aquela pizza que sobrou, e você está indo para casa desejosa, eu vou comer isso, e ela vê alguém na rua, ela fala, para, e pega a tua pizza e dá para o cara, meu. Ou você assim está prontinho para subir, para comer aquele lanche que sobrou, ela vai para o porteiro do prédio e dá para ele. Ou então, quando você entra na tua casa, você vê o guarda-roupa, sabe aquela camisa que você não usa mais, porque você acredita, você tem fé que vai servir em você? Não vai mais servir aquilo. Mas você não vai dar. O que ela faz? Ela deu para os outros. Mas o que você fez? Não, eu dei. Mas por que você deu? Você não falou comigo, mas você não usa. Mas como é que você faz isso? Eu fiz. No início do ministério eu era tão doido que eu achava mendigo na rua e eu falava para eles, arrumava a casa de recuperação e para ele ir, eu levava para minha casa e dormia na sala. Cheiro terrível, a Maria queria me matar. Ele ficava trancada dentro do quarto, porque quem que era aquela pessoa? Eu saía meia-noite, 1h da manhã. Falava, mas mas como é que eu posso deixar essa pessoa? Ela ligou aqui, eu tenho que ir. Hoje já está diferente, querida. Quando alguém liga assim, que é um problema de casal, nós estamos brigando, a gente vai se separar, tal. Eu faço uma pergunta, né, às vezes. Quanto tempo de casado vocês têm? Há 15, 20 anos. Poxa, cara, se nesses 15 anos você não se separou, você vai separar hoje? Separa amanhã. Espera mais um dia, deixa eu dormir. Amanhã eu vou. 20 anos brigando. Vai ter que separar hoje à noite, pô. Aguenta só mais um dia, pô. Outra coisa, velório. Morreu, eu já corria, já estava lá. Chegava lá, ficava 4 horas esperando o corpo e o enterro chegando. A família chegou, a família estava. Nem a família estava. Aí quando chegava, você falava, vai vir chorando. O cara fala, nossa, ainda bem que morreu. Tem coisa que a gente tem que ter percepção espiritual. Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Até onde eu devo fazer e eu não devo fazer.
Posso fazer uma pergunta indiscreta aqui? Quem tem um familiar que vive pendurado em você, pedindo as coisas? Quem tem? Não levanta a mão, porque está filmando. Essa semana eu falei para uma pessoa: tira a senha da tua mãe. Tua mãe te acessa e arranca tudo de você. E quando ela não dá, a mãe acusa, a mãe destrói. Eu falei: arranca a senha. E ela perguntou: mas pastor, sou nordestina. E nordestino cresceu respeitando pai e mãe. Por mais que pai arrebentasse a gente, batesse na gente, por mais que pai traísse a nossa mãe, era nosso pai e a nossa manhinha. Eu falei: eles são pecadores. Tem pai ruim, tem mãe ruim. Tem mãe que faz mal nos outros. Tem pai que faz mal. Tem ou não tem? O de vocês, o meu não. Tem pai que faz coisa mal. Tem mãe que faz. Eu tenho que me proteger. Eu preciso me proteger. Jesus Cristo falou para que a gente tivesse o quê? Vida. E vida em? Se alguém está roubando a tua vida, eu estou cumprindo a vontade de Deus? Se eu estou deixando alguém roubar a minha vida, roubar a minha alegria, roubar a alegria que Deus me deu, roubar a paz que Deus me deu, roubar aquilo que o Senhor tem me dado, eu vou permitir que essa pessoa continue roubando isso da minha vida? Se eu permitir, o que eu estou falando para Jesus? Não adianta o Senhor fazer curativo na minha vida. Não adianta o Senhor me tratar, porque toda vez que o Senhor me trata, eu vou lá e deixo alguém abrir. Toda vez que o Senhor faz o curativo e me cura, eu volto lá e deixo aquela pessoa abrir a ferida. Você está cumprindo a vontade de Deus? Tem gente aqui que me abre feridas. Mas eu não vou ficar perto, porque ele vai abrir ferida. Posso falar uma coisa assim terrível para você? Não use isso como uma comparação real, verdadeira, mas é apenas uma comparação. Se você passar atrás de uma mula, o que você vai levar? O que você vai levar? Você vai ficar com raiva da mula? O que mula dá? Quem passou atrás dela? Quem passou atrás dela? Ela pediu para você passar? Não. Você passou por quê? E você está com raiva da mula porque ela te deu coice? Mula dá abraço? Mula dá beijo? Mula fala bom dia? Mula não fala. Quem tomou o coice foi quem? E por que você tomou o coice? Você passou atrás. Quando eu vejo uma mula, eu fico longe. Eu fico longe. Porque mula dá o quê? O que é o homem natural? O que é o homem sem Deus? O homem sem Deus dá coice. E você voltou chateado por quê? Você tomou um coice. Quando eu escuto coisas aqui terríveis, fulano fez isso, o senhor acredita? Eu falei: acredita. Eu só não ia acreditar se ele fizesse o contrário. O bem não é natural na gente. O que é natural na gente é o mal, porque a gente nasceu em pecado. Então, quando alguém faz essas barbaridades, engana, mata, rouba, isso é da natureza, não é para a gente ficar surpreso. Agora, quais são os programas que mais têm sucesso? De vida, de construção, de ajuda, isso tem sucesso. Agora, quais são os que mais aparecem? Cidade Alerta. Eu acho que tem uma coisa assim da Atena, Cidade Alerta, essas coisas.
Do tipo assim, eu assisto para dizer que eu sou bom, que eu não sou tão ruim quanto aquele cara. Acho que tem certo masoquismo das pessoas em dizer, eu não sou assim. Porque aquelas pessoas que fazem o bem, a gente não assiste, porque aquilo incomoda a gente. Incomoda a gente. Terceira coisa, querido. Terceira coisa. Não foi. Ai, perdão. Vida pura. Vida pura. Bom dia. Eu queria dar até um exemplo do outro ponto que o pastor falou. Acho que eu nunca falei isso para ele, né? Um dia eu vim conversar com ele e contar a minha história, né? Aí ele falou assim para mim, que eu estava abrindo caixinhas, né? E estava deixando elas escondidas na minha cabeça, né? Ele falou assim, você precisa, né, resolver, porque senão uma hora elas vão abrir todas juntas, né? E aí ele falou assim, do jeito dele, né? Nossa, você não é engenheira? Aí eu falei, sou. Você não sabe o que é estresse? Aí eu olhei para ele assim, né, contei, né, por dentro. Sim, professor, pastor, não sei se o senhor lembra. Daí ele falou assim, se uma ponte ela foi construída para passar, sei lá, 500 toneladas e passar 700, ela vai cair? Aí eu falei, depende. Não, depende não. No começo não é para cair, né? Só se for um engenheiro muito ruim que fizer. Mas ela vai poder ficar passando 700, 750? Aí eu falei assim, não, uma hora ela vai romper. Aí ele falou assim, e se ela romper, ela vai voltar a ser a mesma? E aí eu peguei, pensei naquilo, e eu falei assim, aí eu fui juntando, quando ele falou da questão das caixinhas, que na verdade é exatamente o que o pastor falou, às vezes Deus está mostrando para a gente, Ele está falando e a gente é teimoso, né? Então eu acho que essa questão do autoconhecimento é muito importante, porque, né, eu queria contar isso para o pastor, eu nem falei, eu falei assim, nossa, ele usou a minha engenharia para tentar explicar alguma coisa na minha vida. O que ela está explicando é o seguinte, querido. Estresse, a gente acha que é um termo da psicologia. Não é da psicologia. Estresse foi cunhado da engenharia. Tá? Então, é um termo da engenharia. O que é uma ponte estressada? É uma ponte que está com sobrecarga. Então, quando a gente constrói uma ponte, essa ponte aguenta 500 quilos. A gente não consegue passar 600? Consegue ou não? Consegue. Tá? Tá aqui. Porque ninguém vai fazer uma ponte que cabe 500 quilos. Sempre vai colocar uma possibilidade a mais, uma margem. Eu posso, se passou 600, vamos passar 700? Vamos passar 700. Posso passar 700 ou não? Vamos passar. Aconteceu alguma coisa com essa ponte? Nada. Se passou 700, vamos passar 800? Vamos passar? Vamos passar. Aí o que essa ponte fez? Ela volta. Volta. 800 volta. Vamos passar 900? Já passou 800? Só que você não percebe. Vamos passar 1000? Aí ela quebra. Porque ela estava estressada. E quando ela quebra, eu consigo consertar? Consigo. Se você não voltar do surto. Porque quando quebra é surto. Tem gente que não volta do surto. Mas você voltou do surto. A ponte está restaurada. Ela cabe 500 quilos? Não, não cabe, não aguenta mais. Sabe por quê? Você mexeu com a estrutura dela, com a capacidade dela. Agora ela não aguenta mais 500 quilos. E se você bobear, ela já quebra. Ela não enverga e volta. Então, eu não sei falar não. Eu não sei falar não. Eu vou fazer. Fulano, não, eu vou fazer. Pô, mas você está se matando. Não, eu vou fazer.
Deus falou para eu fazer, eu vou fazer. Mas você não aguenta. Não, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Eu não digo não para ninguém, eu não sei dizer não para ninguém. Quero ver na hora que você for para a UTI. Aí você não vai dizer não para ninguém lá mesmo. Vocês vão mexendo em você, vão fazer o que vocês quiserem em você. Por quê? Você não sabe falar não. Você não sabe falar não. Vida pura. Você sabe o que é vida pura? Ó, se eu pegar esse copo d'água, vocês olhando assim, por aí, essa água está pura? Tá, não? Se eu colocar aqui uma gotinha do rio Tietê, do rio Jundiaí, se eu for ali atrás, pegar uma gota, um conta-gota, e colocar aqui, o que aconteceu? Por que ela está contaminada? Porque eu misturei. Você sabe o que é vida pura? Vida sem misturar. Faz sentido o que eu estou falando? Ela é especialista em água. Ela faz tratamento de água. Foi para o Chile, agora voltou, está com institutos de água aqui em Jundiaí, só com gente grande. É uma das maiores especialistas em água do Brasil. Se eu colocar uma gotinha, não precisa duas, uma só já faz um estrago? Uma gotinha. Se eu tiver uma gotinha na minha vida de pecado, eu não consigo entender o que Deus quer. Está contaminado. E tem algumas coisas assim que a gente já vai meio assim disposto a não ouvir não. Tem gente que não gosta de falar não, mas também que não gosta de ouvir não. Então, quando as pessoas vêm aqui para mim perguntando, pastor, eu posso pedir uma coisa para o senhor? Eu falei, você está preparada? Você pode ter duas respostas. Quais são as duas respostas? O não você já tem. Todo mundo que pede alguma coisa para mim aqui dentro, sabe qual que é a resposta? A primeira resposta? Não. Pastor, mas é uma bênção. Não. Ô, pastor, vou fazer. Não. Não, é não. Daqui 3 horas eu vou te ligar. Sabe aquilo que você falou? Vamos fazer? Por quê? Por que eu faço isso? Você já imaginou depois do culto, quando eu saio aqui, quantas pessoas me cutucam? Quantas pessoas pedem as coisas para mim? E se eu falo, vou fazer? Aí ela liga para você e diz, o senhor falou que ia fazer. Eu falei, não lembro, querido. Eu falei isso. Eu falei isso. Então, eu sempre digo para todo mundo, espera. Me liga depois. Né? Aí manda um WhatsApp para mim. Mandou um WhatsApp para mim. Quando foi? Acho que umas 2 semanas. Mandou o WhatsApp para mim. Foi para o limbo, não foi? Mas eu vi a mensagem. Eu não consegui retornar. Você tem noção de quantas pessoas hoje, semana que a gente está com esse processo de construção, eu já até falei para a Maria, fica com o meu celular, ela falou, em nome de Jesus, isso é procedência maligna, não vou ficar com esse negócio na mão, mas né, a gente vai viajando, e aí eu vou falando para ela, ó, responde aqui, porque sai lá na tela do carro, né, que fulano ligou, perguntando isso, e às vezes são respostas que precisam dar, e aí eu falo para ela, e aí ela não entende o que eu falo, ela vai e responde por mim.
Aí quando eu vou ver o que ela escreveu, eu falo, bem, mas você escreveu tudo errado, a mulher vai achar que eu sou um analfabeto. Ela falou, foi o que eu entendi. Já não está bom? Tá bom, já sou tua secretária. Se você estiver contaminado, você não consegue entender a vontade de Deus. Você não consegue entender. Você já foi contaminado, você já foi com aquela expectativa que tem que ser desse jeito. Você já foi com tudo pronto, planejado. Eu sofria tremendamente que nas reuniões de conselho, na reunião com todo mundo aqui dentro, porque quando eu levo um assunto, eu já estudo, eu já vejo todas as possibilidades, eu vejo o plano A, eu vejo o plano B, e quando eu levo para o conselho, o pessoal do conselho olha para mim e pergunta assim, o senhor está pedindo ou o senhor já começou a fazer? Eu falei, já fiz. Então por que o senhor trouxe? Mas quando as coisas são muito grandes, eu tenho que levar. E você tem que convencer 14 pessoas, e essas pessoas, às vezes, um ali olha para você e diz, não concordo. Não concordo. Mas fica aqui a semana inteira, você não sabe o que você está falando. Se você soubesse o que a gente precisa, pastor, eu não concordo, pastor. E às vezes é o irmão mais simples do conselho. Ele diz, vamos orar um pouquinho mais. E a gente ora e eu tenho que chegar para esse irmão e dizer, obrigado. Obrigado que Deus usou a tua vida para falar comigo. Mas se eu não tenho vida pura, eu não vou ouvir. Né, Japa? Você já tomou alguns não, meu? Já tomou alguns não. Meilinha, você já me deu alguns não? Vocês entendem? Se a gente estiver em pecado, a gente não escuta a voz de Deus. A gente já foi direcionado para aquilo. Quarta coisa. Só para dar o exemplo da água, né? A nossa dificuldade de tratar. Às vezes, se é aquela gota com cor, você vê esses sedimentos, é muito fácil, você sabe o problema e você consegue retirar, às vezes até numa grande quantidade. O problema é que as coisas mais difíceis de retirar são as coisas que parece que não está contaminado e você não consegue, você gasta muito para descobrir a fonte, de onde está vindo. Então, às vezes, é uma gotinha de alguma coisa que parece, e a pessoa não vai falar que não, porque não consegue enxergar, né, não está visível, e é mais difícil a análise. Vamos pegar o que ela falou? Quando eu dou uma maquiada, eu dou umas maquiadas, não dou umas maquiadas, não? Sim, está contaminado, mas não está não, é você que está vendo. Às vezes eu dou umas maquiadas, não, você acha que eu estou fazendo isso para mim? Eu não estou fazendo isso para mim, eu estou fazendo isso para quem? Você acha, filho, que eu estou pedindo isso para mim? Eu não estou pedindo isso para mim. Então, mãe, deixa do jeito que está, pô, se não é para a senhora. Então tem umas coisas assim que a gente dá umas maquiadas, não dá umas maquiadas, não? A gente dá umas maquiadas. A gente dá umas maquiadas. Não, isso aqui é para o bem de todo mundo. Quer ver uns troços assim terríveis? Quem gosta de coisa organizada na vida? Quem gosta? É bom organizado? É? Mas quando te pega? É você que tem que... A gente falou que tem que vir de lá, ir lá embaixo e virar, não é? Às vezes eu venho aqui dia de semana, não tem ninguém. A rua está vazia. Aí na hora que eu viro, eu encontro o irmão na igreja. Mas não tinha ninguém, o portão estava aberto, eu olhei para os dois lados. Aí eu passo assim, vem bem devagarzinho, Marli,
Não vai ter ninguém, eu vou entrar. Ela fala, não entra. Não entra. Sempre tem um abençoado de Deus ali naquele portão. Sempre vai ter. Ah, mas não tem problema. Não tem problema. Qual é a oração mais difícil para ser feita? Oi? O quê? Seja feita a tua vontade. A oração mais difícil para ser feita, qual que é? Pai Nosso. Pai Nosso não é um negócio simples, não. Tá? Não é aquele negócio assim, Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, descendo na terra, e vamos vencer. Que nem jogador de futebol, não é isso? Né? Eles dão uma mão assim, vamos lá, vamos rezar o Pai Nosso antes do jogo, aí todo mundo... Né? Se tem uma coisa que não funciona, é Pai Nosso para corintiano. Fazem aquilo e perdem do mesmo jeito. Vamos lá. Seja feita, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós. Essa é a chave para entender a próxima. O que é venha a nós o vosso reino? Alguém consegue entender o que é isso que você está pedindo? Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. A gente não entende porque a gente vive um presidencialismo. Então, quando a gente vota no presidente, a gente diz que aquele presidente é que guia a nossa vida, que nós vamos ser devoto deles, que nós vamos obedecer, principalmente o nosso presidente. A gente não entende democracia. Esse senhor que está na presidência, ele é o seu presidente ou não? É ou não? É. É o seu presidente. Você não participou das regras? Você participou das regras. Você votou, não votou? Mesmo que você não votou, você participou das regras, porque a regra diz que quem obter o maior número de votos... não vem falar nada. É o presidente, é o presidente. Oi? Foi os nossos irmãos, né? Todo o povo lá de cima. Perdoa os nossos irmãos. Eles não sabem o que fazem. É o nosso presidente. É o nosso. Por que não? Você mora onde? Onde você mora? No Brasil. Qual que é a regra aqui política? Não, qual que é a regra desse país? Não é democracia? O que a democracia diz? Que a maioria governa sobre a minoria, é isso. Qual é um dos regimes mais autocráticos, mais dominadores do mundo, que todo mundo acha que não? É a democracia. Porque a democracia é o governo de muitos por pouco, mesmo que seja 50% mais um. Tá? Quando o Obama perdeu, ele disse... o que concorreu com o Obama na primeira vez? Não, esqueci, McGeer, não sei, eu não lembro agora. Ele disse o seguinte: até ontem ele era meu concorrente, hoje ele é meu presidente. E a gente faz isso dentro da igreja. Sabe por que a igreja batista divide? Porque numa eleição você perdeu, aí você vai para outra igreja. Por isso que a gente tem pouca votação aqui dentro. A gente só vota no conselho. Porque eu só apelo para a democracia quando eu quero ser ouvido. Se a minha opinião não é aceita, vocês não são democráticos. Vocês só são democráticos se
o que eu falar, você apoiar. Eu vencer. Aí vocês são democráticos. Não concordo com o que ele faz. Não aceito, mas ele é o presidente. E eu acho assim, horrível desrespeitar alguém. Eu acho. A gente luta tanto por reputação, quando a gente deveria lutar tanto por testemunho. Às vezes a gente está preocupado com a nossa reputação, quando a gente tinha que estar preocupado com o nosso testemunho. Tudo bem, gente? Eu sou historiador, eu fiz história. É essa a regra. Se você não quer essa regra, vai para a Venezuela, vai para o Irã, vai para o Iraque. Lá é outra regra. Lá não vota. E tem democracia na Rússia. Só um candidato. E todo aquele que vai concorrer com ele morre. Morre. Ok? Então, quando eu digo, venha a nós o vosso reino, é difícil entender, porque a gente não entende monarquia. A gente não sabe o que é isso. Quando você vai lá para Dubai, Abu Dhabi, Emirados Árabes, você se assusta porque tem a foto do sheik para tudo quanto é lugar. Eles adoram aquele sheik, que foi o cara que fez a grande revolução daquele lugar, que era um lugar muito pobre, que ficava na mão de poucas pessoas, o petróleo, e eles não conseguiam pegar o excedente e investir. Então, hoje, aquilo lá é um paraíso, aquilo é lindo, é maravilhoso. E aí que está. Nos Emirados Árabes, existe 16% da população só que é árabe. Os outros 84% é tudo estrangeiro. Os 16% são cidadãos, podem ter todos os direitos, têm casa. Eles são obrigados, quem vem de fora, a dar emprego para esses 16%. Então, eles veneram esse sheik. Todos os dias eles vão para a mesquita, a maior mesquita, a mesquita mais bonita é a 8ª, que é de Abu Dhabi. Eles vão para lá e vão rezar pela família do sheik. O sheik já morreu. Tudo é do sheik. Quando você vai na Inglaterra, por que você não mata o pato? Por que você não quebra o ponto de ônibus? Porque é da rainha. Agora é do rei. Tudo é do rei. Aqui o ponto de ônibus de quem que é? O orelhão de quem que é? O banco da igreja. Vocês sabiam, eu vou falar um negócio para vocês que me assustou ontem, eu estive aqui na igreja, o zelador me chamou, pastor, vem cá. Olha aqui esse banheiro masculino. Sexta-feira a gente teve muita criança e adolescente aqui dentro. Tem um adolescente, ou não sei quem é, que entra no banheiro, tranca a porta e pula por cima do banheiro para deixar a porta trancada. Vamos botar a tela aqui em cima. Vamos botar aquela tela que tem aquela gosma do rato, porque na hora que ele botar a mão ele vai ficar preso. Vamos colocar assim, Super Bonder na tela inteira, assim, ó. E na hora que ele botar a mão, gente, mas que é isso? Nós estamos numa igreja, só que a gente está evangelizando o bairro, a gente está trazendo esses moleques aqui para cá. Se você olhar debaixo do banco aí, você vai achar chiclete. Você está com problema com chiclete? Pode pegar. Tem chiclete aí, está bem durinho. Se você mastigar, volta. Tem chiclete. Tem, porque a gente não tem noção do público e do privado. Tudo que é público, ninguém cuida, todo mundo se arrebenta, destrói. Público, a gente não tem esse valor do público. A escola, banheiro de escola é arrebentado, porque é do Estado.
Por que banheiro de escola particular é mais limpo? Porque tem alguém ali pago que o tempo todo está ali de olho, saiu o moleque, o cara entra lá para limpar e vai ver quem foi que quebrou. É por isso que é cuidado. Porque o tempo todo você tem que botar alguém para vigiar. Como que você vai botar alguém para vigiar? Como você vigia alguém que vai destruir aquilo que é dele, mas ele não tem noção daquilo que é dele? As pessoas não têm noção de que a igreja é nossa. A igreja é do... Oi. Vou fazer um comentário. A gente mora do lado do parque do engordadouro, né? Aí a gente caminha lá, tal. Aí teve um dia que eu fui no banheiro lavar a mão. Eu olhei e falei, o banheiro todo sem porta. Eu falei para a mulher, né? O que aconteceu com o banheiro sem porta? Agora, tipo, usa sem porta, né? Tipo, tá normal isso? Ela falou, não, roubaram até as portas dos banheiros. Arrancaram, levaram embora, tipo, fio, fiação, tudo que colocam lá, até as torneiras. Aí eu falei, não tem um buraco só que não tem torneira. Então, assim, e aí as pessoas reclamam que, tipo, Jundiaí não faz as coisas, mas assim, faz. Era lindo. Oi? Tem que ligar lá na ouvidoria. Quer ver uma coisa? É até chato falar no começo aqui, os nossos controles que ficavam nas salas, toda semana a gente tem que trocar pilha, porque as pilhas somem. Mas aí que está, não tem só crente. É isso que eu estou falando, não tem. Nós temos muito visitante, a gente tem muita gente. E a gente tem meninos aqui que a gente acha que é, e não é. Por isso que a gente sempre tem que o quê? Evangelizar. E ainda que os nossos são melhores. Os nossos são bons. Você sabe o que acontece aqui, Lucas? Quando, na sexta-feira, vem muito amigo dos amigos da igreja. Vem muito. Sexta-feira está vindo muito amigos dos amigos da igreja. Quando a gente fez o primeiro acampamento, foi horrível, foi terrível. Os moleques quase arrebentaram com o acampamento. Por quê? A maioria era tudo filho de gente recém-convertida. Os nossos acampamentos agora é uma maravilha, uma bênção. Por quê? Eu estou há 28 anos aqui dentro. Então, hoje, são os meninos que cresceram aqui dentro da igreja, que sabem as regras. Então, é muito mais fácil. Um dos acampamentos dessa geração, que era filhos de pais que se converteram e que não foram criados aqui, num ano eles criaram o maior terror lá no acampamento. Era o último ano deles. Eles já estavam tudo preparado para mesmo. Pasta, bomba, aquela coisa toda. Aí a Marlene falou, olha, a gente vai ter que tomar muito cuidado com esses meninos. Eu falei, me dá a lista. E aí eu marquei, chamei uns 10. Chamei 10. Falei, depois do culto eu quero fulano, 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 fulano. Um olhou para o outro e falou, nossa, está ruim. Mas entraram que nem anjo ali na minha salinha, sentaram, cabeça tudo baixa. Aí eu peguei uma caneta e um papel, e entreguei para cada um. Falei, eu queria que vocês fizessem uma declaração para mim. Escreve assim, eu, põe o teu nome, assumo o compromisso de obedecer os professores no acampamento e eu não vou criar nenhum problema. Se eu fizer algo errado, eu autorizo chamar meu pai e a minha mãe para ir me buscar. Assina e me devolve. Foi o melhor acampamento que a gente teve. Melhor acampamento. Vamos abrir a boca. Eles achavam que eu só quero que você me autorize a chamar teu pai. O que vocês acham aqui do culto assim? Tem gente andando, conversando o tempo todo. Lá no fundo ainda tem um pouquinho, que são os maiorzinhos. Tem, a nossa igreja. Essa coisa de andação, por que não tem? Porque eu vou chamar a atenção, ele sabe que eu vou chamar a atenção. Vou dar uma fuzilada. E assim, eu estou pregando. Se eu estou vendo gente aqui embaixo conversando, eu vou pregando. E eu vou pregando. E aí eu fico perto.
vou pregando. Só isso. Subo. E eles sabem que eu faço isso. Então vamos lá. Aonde que eu quero chegar para a gente ir embora almoçar? Você está disposto a obedecer? Então pergunta qual é a vontade de Deus. Se você não está disposto, não pergunta. Pergunta não. Sabe aquela coisa? Ai, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Ah, mas essa não. Essa aí já é. Não ora assim. Se você for orar desse jeito, querido, aguenta a bronca. Você quer fazer a vontade de Deus? Teve uma vez, Deus assim olhou para o diabo e falou: diabo, vem cá, vamos bater um papo aqui. O diabo só conversa com Deus quando Deus deixa. Aí chamou o diabo: vem cá, vamos conversar aqui. O diabo foi, o que foi, Deus? O diabo falou assim, Deus falou para o diabo: está vendo aquele homem ali, o Jó? Homem de Deus, hein? Bom, hein? Você viu como ele é servo? Como ele é reto, como ele é correto? Como ele faz a minha vontade? Sabe o que o diabo falou? Também. O senhor dá tudo para ele. Se o senhor desse tudo para todo mundo ia te obedecer. O senhor te obedece porque o senhor deu tudo para ele. O senhor deu bens, filhos, fazenda, deu tudo para ele. Arranca dele, porque eu quero ver se ele vai te obedecer. Aí Deus falou para o diabo: pode arrancar, arranca tudo dele. Só não mata ele, mas arranca tudo. O diabo arrancou tudo. Sabe o que Jó falou? Em tudo, Jó não blasfemou contra Deus. Aí Deus foi a forca o diabo. Vem cá, diabo, conversar de novo. Está vendo meu servo, Jó? Você arrancou tudo dele, ele está fiel. Aí o diabo falou: tá bem, pô, mexe na saúde dele. Tudo que o homem plantar, ele vai semear, mas se mexer na carne dele, ele vai te blasfemar. Aí Deus falou para ele: pode, mexe mesmo, pode mexer. O senhor não mata. E o diabo foi lá e acabou com a saúde de Jó. Acabou com tudo. O diabo foi tão esperto que ele só não arrancou uma coisa de Jó: a mulher. Porque ele precisava de alguém para atanasar mais a vida de Jó. Então, se ele arranca a mulher de Jó, a vida de Jó ia ficar legal, ia ficar bem. Mas Deus deixou. Falou: fica com essa mulher vai acabar com o Jó. Sabe o que essa mulher falou para o Jó? Jó, tu é besta mesmo, né, Jó? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. O que Jó falou? No sair e não vou voltar. E o que Jó fazia? A vontade de Deus. Você sabe uma coisa que eu não gostaria mesmo? De Deus chamar o diabo e falar assim: olha o meu servo, Aderson. Deus, menos. Você aguenta isso? Ainda bem que Deus só teve 2 conversas com o diabo. Chamamos de tem a terceira. Nossa, aí, sabe, às vezes dá vontade, Jó fala: Deus, você briga com o diabo, eu que levo. Você queria que Deus chamasse o diabo e falasse assim para você, para o diabo: olha lá, meu servo Nivaldo, ele faz a minha vontade. Você aguenta? Um dia alguém falou para mim aqui: tua igreja deve estar com pecado, porque tem 2 pessoas com câncer e uma outra pessoa, um mês atrás, morreu de câncer. Você não acha que você tem que orar mais, buscar mais a Deus? Aí eu falei para ele: será que também não pode ser que Deus chamou o diabo e falou: diabo, olha a Igreja Batista Memorial, ela tem cuidado de criança, de adolescente, de jovens, ela tem crescido. E o diabo olhou para Deus e falou: arranca tudo deles, para ver se eles continuam te servindo.
Talvez não pode ser isso. E essa pessoa saiu da igreja. Amém? Falta a segunda parte. Eu vou sair de férias. Vocês vão ficar um mês sem saber a segunda parte. Está lá. Tá bom? Amém? Ficou alguma dúvida? Se ficou, pergunta ao pastor Oswaldo, que eu não vou responder também. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Ora e pede para Deus. Deus vai te responder. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer por tudo, pela Tua palavra, Pai. A gente quer fazer a Tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. E como é maravilhoso viver dentro dos Teus princípios, Senhor. Nos ensina a Te amar e a viver para o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, querido? Um abraço, um beijo no coração de vocês aí. E cuidado.